centro da vontade de Deus. Nós não podemos hoje viver olho por olho e dente por dente. Deus não esquece de ninguém. Você vai ter que encarar o gigante. Você vai ter que encarar. É tempo de restauração. Eu estou falando para vocês que querem mudar de vida. Estou avançando a sua vida. Eu sou a Bispa Laide, quero fazer um convite muito especial para todos vocês. Nós aqui na rua Rosa Maciel Lanza, no bairro São Geraldo, 311, no dia 31 de outubro, às 19 horas, nós estaremos ministrando uma bênção especial sobre todos vocês. Eu e as pastoras e toda a minha equipe, nós vamos estar no dia 31 às 19 horas. Nós vamos ministrar cura sobre a sua vida. Estamos aqui consagrando o óleo de mirra, onde todas vocês vão receber essa unção, e também o sabonete feito com óleo de mirra, que você vai poder levar para sua casa. Nesse dia nós cremos que Deus é o Deus da cura, que o nosso Deus é o Deus do milagre, Ele é o médico dos médicos, e Ele vai estar presente, Ele é o principal que vai estar aqui para receber todas vocês. Crendo nessa palavra, que Deus ouviu a oração de Ezequias e viu as suas lágrimas e disse para ele: eis que te sararei. Porque Ezequias, ele recebeu uma sentença de morte, ele tinha tumores, e através da oração, através das lágrimas, através do Senhor Jesus, Deus o curou. Assim também, da mesma forma, Deus vai estar curando todos vocês. Que o mesmo Deus que curou Ezequias é o mesmo Deus que vai estar nos curando nesse dia. Você que tem alguém na sua família que já passou, seus antepassados, que já teve essa enfermidade, já teve tumores no seu corpo, ou até mesmo você que está deprimida, fadigada, né? Como foi o caso de Ana, que ela estava angustiada. E também Deus falou que Ele ouviu a oração de Ana. E Deus arrancou toda aquela angústia. Deus curou ela por dentro. Esse Deus também vai estar nos visitando por dentro. E eu creio que através da imposição de mãos, como está escrito, colocará a mão sobre os enfermos e os curarão. Tem alguém enfermo? Chame os presbíteros da igreja, faça a oração da fé, unge com o óleo e o Senhor o levantará. Nesse dia, mesmo você que está acamado, você que está passando por um tratamento sério, venha estar conosco, crendo que você vai sair daqui curada pelo poder que está no nome de Jesus. Amém. Eu, a irmã Leidiane e a minha equipe aguardamos você, mulher. Você que precisa de um milagre, de uma cura, ali no dia 31, na rua Abel Campolina, número 254, no bairro Jardim Primavera. Nós queremos trazer a existência do milagre na sua vida. Amém? Eu e a minha equipe também estaremos lá no bairro Esperança, esperando você, mulher. Dia 31 de outubro, às 19 horas, é o dia que o Senhor marcou para o seu milagre. Amém? Eu sou Ariadna, pastora em Cachoeira da Prata, ali na rua Padre João Ribeiro da Cruz. Estaremos também nesta batalha para que o Espírito Santo de Deus possa manifestar ali o poder, trazendo a cura para você. Então, se você precisa deste milagre, venha receber aquilo que você necessita, em nome de Jesus.
Eu sou a Maria Elisa, estou ali em Inhaúma, na rua Francisco Migre, 279. A palavra de Deus diz em Isaías 53, verdadeiramente, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras de Jesus, você, mulher, é convidada para receber o seu milagre em nome de Jesus. Dia 31, às 19 horas, ali em Inhaúma, em nome de Jesus. Eu sou a irmã Nayara, eu também vou estar ministrando essa mesma unção sobre a sua vida, ali no bairro Progresso, na rua Dona Chiquinha Velar, 581, a mesma unção que a Bispa Laide vai estar derramando aqui, lá também eu e a minha equipe vamos estar aguardando a sua presença. Você é importante para Jesus, eu aguardo você, amém, irmãs? Boa noite, esse é o programa Ensinando o Caminho para abençoar você e toda a sua família. Nessa noite você vai assistir uma ministração que eu tenho certeza que ela vai despertar a sua fé e aquilo que está por vir, né, que o Senhor Jesus vai trazer sobre toda a humanidade. E nessa noite você vai ouvir uma ministração que eu tenho certeza que você vai despertar a sua fé, vai despertar a sua vida em relação à vinda do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, fique com essa ministração no nome de Jesus. Lucas, capítulo 12, versículo 16. E propôs-lhe esta parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele pensava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde guardar os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí guardarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: alma, tens guardado muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e se alegra-se. Deus, porém, lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então, o que tens preparado para quem ficará? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém. Jesus está falando essa parábola, irmão. Ele está falando sobre salvação e sobre juntar tesouros no céu. E aqui, ele se depara com um homem contando uma parábola, que esse homem ficou mais rico ainda e aumentou os seus celeiros para guardar a sua riqueza, porque ele ficou mais rico. E assim ele guardou toda a sua riqueza naqueles celeiros e disse para si mesmo: olha, ó minha alma, agora é o seguinte, fica tranquilo, folga, descansa e se alegra, porque eu tenho muita riqueza, eu tenho muitos bens. Mas é incrível, olhando essa parábola, a gente não vê um projeto espiritual. Olhando essa parábola, a gente não vê Deus incluído nela. A gente não vê esse homem colocando um propósito de Deus dentro do seu futuro, dentro do seu presente e muito menos no seu futuro. É um homem que está juntando tesouros na terra. E aqui no versículo 21 diz assim: assim é aquele que para si ajunta os tesouros e não é rico para com Deus. Nós queremos o melhor de salários, nós queremos fazer graduações em cima de graduações, nós queremos crescer profissionalmente, mas a coisa mais difícil, gente, quem está falando aqui é o bispo de vocês, é ouvir alguém que quer crescer espiritualmente hoje. Coisa mais difícil é você ver alguém querendo evoluir espiritualmente. Pelo contrário, eu ouvi uma coisa hoje, eu aprendi: crente balão. Crente balão, ele não cresce. E a tendência dele é diminuir, porque todo balão cheio, depois que você olha com o tempo,
ele não continua do mesmo jeito. Ele está vazio. E a tendência é ele murchar e chegar a estaca zero. Assim é o crente que quer juntar tesouros na terra. Aí Jesus chama esse homem de quê? Versículo 20. Deus, porém, lhe disse: louco, essa noite te pedirão a sua alma, essa noite você vai morrer. Ou essa noite Jesus volta. Então, o que tens preparado? O que nós temos preparado? Nós queremos casa, nós queremos carro, nós queremos lote, nós queremos um bom salário, nós queremos tudo. Mas é incrível que a Bíblia não nos ensina que o nosso futuro é aqui. Nosso futuro é no céu. Jesus chama ele de louco porque ele não tem um projeto com Deus. Ele não tem um propósito com Deus. É uma pessoa que Deus não faz parte do seu crescimento. É uma pessoa que cresceu financeiramente, cresceu com seus bens, cresceu de todas as formas, mas espiritualmente ele não tem nada. E aí pergunta para ele: louco, e pedirão a sua alma hoje, o que você tem? Para quem será? Essa riqueza é para... Porque a riqueza para Deus só serve enquanto nós estivermos aqui investindo na obra dele. Fora isso, já foi. A nossa riqueza só serve se a gente for dizimista ou ofertante. Fora isso, para Deus, ela não tem valia nenhuma. Vai ficar carro, vai ficar casa, vai ficar... Todos os nossos diplomas vão ficar aí. Vai ficar, tudo vai ficar aí. Nós não vamos levar absolutamente nada. Deus domina na terra. Quem tem o domínio sobre a terra é Deus. Não acha que você está andando sozinho, não. Deus está do seu ladinho. Deus está acompanhando a sua vida. Deus está olhando para você. Deus está ligado. Quando você fecha a porta do quarto, Deus está lá. Quando você entra no seu carro, Deus está lá. Quando você vai trabalhar, Deus está lá. Deus é onipresente. Deus é onipresente. Nós temos que ter projeto espiritual. Jesus vai voltar. E não há nada mais para acontecer para ter algum sinal da volta de Jesus Cristo de Nazaré. O que nós temos para apresentar para Deus hoje se Jesus voltar? Qual o argumento que nós temos para falar para Ele? Onde nós estávamos segunda-feira? Onde nós estávamos quarta-feira? Estamos chegando a um ponto que culto está perdendo para novela. Estamos chegando a um ponto que sono, cansaço está impedindo as pessoas de servir a Deus. E pior ainda, chegamos a um ponto hoje que trabalho está atrapalhando as pessoas de congregar. Deus não vai dar emprego para ninguém para tirar ele de culto. Isso não é coisa de Deus. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? A coisa é séria. E mais séria do que você pensa ou imagina. E as coisas vão indo, corda bamba aqui, corda bamba ali, e vai deixando uma coisa de fazer aqui, outra ali, porque eu tenho que defender o pão, tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ter um currículo melhor, eu tenho que fazer outra graduação, eu tenho que fazer mais isso, eu tenho que profissionalizar ali, eu tenho uma emprego assim, mas ninguém se preocupa se a vida dele espiritual vai continuar mesmo. Se ele vai continuar com Deus ou não. Mas você não é uma planta, ou você não é um ser humano que vai ficar aqui para sempre. Jesus está voltando. Eu tenho alguns exemplos para dar para vocês aqui na Bíblia. Lucas 21, 34. O crente, o cristão tem que ter vida com Deus. Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Quando havia de vir o reino de Deus. Respondeu-lhe: o reino de Deus não vem de forma visível. Nem dirão ele ali ou ele aqui, ou ele ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Viu? Então disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ou ei-lo ali, e não verdes, nem os sigais. Porque como relâmpago que ilumina desde uma até a outra ponta do céu, assim será também a vinda do Filho do Homem no seu dia.
Primeiro, porém, é necessário que ele sofra muito, seja rejeitado por esta. Já aconteceu isso? Já. Jesus crucificaram ele. Os judeus aceitaram ele? Não, rejeitaram ele. Então isso já aconteceu. Como aconteceu nos dias, assim será também. Ok, ele está dizendo que assim como aconteceu nos dias de Noé, assim será também na nossa geração. Vamos lá para Gênesis, marca aí que eu volto aqui. Capítulo 6, sabe o que está falando lá em Lucas 17? É Jesus que está falando. Viu? Lucas escreveu, Jesus estava falando. 6:5. Viu o Senhor que a maldade do homem. 6:5. Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação do pensamento do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou o coração. Decisão de Deus. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis, as aves dos céus, pois me arrependo de os haver feito. Quem criou o homem e colocou ele na terra? Gente, o Deus criou o homem para ele. Deus criou a gente para ele. E Deus quer levar a gente junto dele. Mas para isso, nós não temos que ficar morrendo, se afastando de Deus, para ter alguma coisa nessa terra, não. Se tiver que ter alguma coisa, a primeira coisa que nós não podemos perder é a presença de Deus, é a intimidade com Deus. Nós temos que ter um compromisso real com Deus. Nós não podemos desligar de Deus a nossa vida e viver uma vida, muitas vezes assim, Deus vai entender. Não, meu irmão. Os dias que nós estamos vivendo é igualzinho os dias de Noé. Não tem diferença. O homem hoje, tudo que o homem faz é por interesse. As pessoas estão cheias de maldade. As pessoas casam e dão a casamento. As pessoas não têm mais compromisso real com Deus como tem que ser. E Jesus cita, olha, vão maltratar, né? O filho do homem, Lucas está dizendo lá, e aí Jesus já foi maltratado e rejeitado, e aí depois ele diz, como foi nos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé. Presta atenção, Deus decidiu fazer o que com a raça humana? Acabar com ela. Por que que Deus tomou essa decisão? Por causa do próprio homem. O próprio homem decide estar com Deus e o próprio homem decide se afastar de Deus. Nós decidimos o nível de espiritualidade da nossa própria vida para com Deus. A decisão é nossa. Mas nós temos que entender que há um céu a ser ganho. O mundo não está bom, as coisas não estão fáceis. Jesus está batendo na porta e não demora, meu irmão. Você vê as pessoas vivendo uma vida na lua, as pessoas estão na lua. As pessoas estão na lua, as pessoas estão na lua. Não existe mais compromisso real com Deus. A palavra de Deus está entrando no ouvido e saindo nota. As pessoas estão decidindo a vida delas como elas querem, não como a Bíblia ensina. Estamos errados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passará. Não importa se é esse mortal que está falando para você, mas a palavra é de Deus. Chegou a hora da gente consertar a nossa vida. Hoje é dia de reconciliar a nossa vida com Deus aqui. No nome de Jesus. Pôr Deus verdadeiramente no lugar dele na nossa vida. Não é Deus fazer horário para mim. Eu tenho que fazer um horário para buscar Deus. Eu tenho que organizar a minha vida e pôr Deus dentro da minha vida.
Então, Deus decidiu destruir o homem por causa do próprio homem. E aí, versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia. Vocês têm dúvida hoje? A terra está cheia. Deus criou o ser humano para se relacionar com ele. Vocês têm alguma dúvida disso? Dá uma olhada lá no Éden que você vai ver isso. Todo dia, na viração do dia, a Bíblia diz que Deus vinha para falar com Adão e Eva. Todo dia Deus conversava com eles. Todo dia. Naquela época tinha pecado, mas Deus queria. Por que que Deus criou o homem? Alguém sabe aqui? Se não sabe, você vai aprender agora. Para humilhar Satanás. Porque o único ser humano, a única criação de Deus que não é igual aos anjos, somos nós. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a decisão foi: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Por que que Jesus fala lá em João, com a mulher samaritana, que Deus está procurando? Porque Lúcifer, o diabo, Satanás, era o regente do céu, era um adorador. E Deus criou o homem para a sua glória, para humilhar Satanás. Qual era o anjo mais bonito do céu? Lúcifer. Mas quem são? Qual é a criação que parece com Deus? Quando Deus te fez, o diabo queria saber qual era o segredo. Quando Adão e Eva foi criado, foi a única coisa que ele não viu ser feito, foi o ser humano. Porque o céu, ele estava lá, né? Então Deus foi lá e pegou o homem e criou o homem à sua imagem. Deus criou a gente para se relacionar. Agora, eu vou falar uma coisa para você. Eu quero me relacionar com você. Todas as vezes eu vou para conversar, você vira as costas. Todas as vezes você fala: estou trabalhando, eu tenho que ganhar dinheiro, tenho que cuidar da minha família, eu tenho que ficar rico, mais uma graduação, eu tenho que fazer isso, porque não sei o que tem. Vai. Só que nós temos que entender o seguinte: Ele é o Criador. A Ele nós temos que prestar cultos. A Ele nós temos que ajoelhar e adorá-lo. A Ele nós temos que nos humilhar. Não é aumentar o celeiro para a gente ficar mais rico, não. Fica mais rico se a sua vida espiritual estiver bacana. Mas chegou a hora da gente ficar rico, é espiritual. Está na hora da gente sacudir a poeira, organizar nossa vida espiritual, porque como crente, do jeito que o caminhar da carruagem está indo, vou dizer uma coisa para você: se você me perguntar hoje, visivelmente, se Jesus voltar hoje, quantas pessoas da igreja que você é pastor, você acha que fica? Eu vou dizer uma coisa para você: é triste, mas eu durmo em paz, porque a verdade é pregada. Para quem a palavra está entrando aqui, não está dando crédito no que é pregado, porque talvez as coisas para você não estão fácil lá fora, não é desculpa. É ser fiel a Deus até a morte. Há um céu a ser ganho e o inferno a ser evitado. A decisão para uma pessoa ir para o céu é de quem? É dele. Tem gente que está indo a passos largos para o inferno. Por causa de uma paixão, por causa de dinheiro, por causa de mentira, por causa de roubo, por causa de vício, por causa de bebida, por causa de droga, por causa de cigarro, por causa de um monte de coisa. Está indo a passos largos. Agora, quem sabe o dia da sua morte? Por isso Jesus chamou aquele homem de quê? Quantas vezes você pecou e achou que Jesus não ia voltar naquele dia? Você foi louco aquele dia, você foi doido, você foi insano. Porque se você morresse e dormiu sem pedir perdão, imagina se você sofre um infarto. Prendido, pastor. De alguma coisa o ser humano tem que morrer. Mas é real? Não é mentira? Jesus chama aquele homem de quê? Porque hoje te pedirão a sua alma e o que você tem para apresentar a ele. Porque você juntou tesouro na terra. Para quem vai ficar? Hã? Para quem vai ficar? São matéria, são coisas que nós temos que saber lidar.
É saber lidar com as coisas. Entender que a conspiração de Satanás contra o cristão, ela é muito ferrenha. O diabo não dá descanso para as pessoas. O diabo cria inúmeras situações para tirar as pessoas de perto de Deus, para afastar as pessoas de perto de Deus. Jesus falou que vai voltar, ele vai voltar. E não é o homem falando que isso não vai acontecer, não. Porque eu vou dizer uma coisa para você, a Bíblia falou que vai acontecer e vai acontecer. Acharam um pedaço da arca por aí. Viu? É ela mesmo. E aí? Qual é a decisão de Deus? O versículo 13. O fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência de quem? Dos homens. E os... com a terra. Vai acabar tudo. Eu vou destruir tudo. Mas a Bíblia fala que Noé... 8. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Porque Noé não era igual às outras pessoas. A terra estava cheia de quê? Violência. É isso? E Deus falou que ia mandar o quê, gente? Para destruir a terra? O dilúvio. Olhe para mim. É engraçado, tem muito tempo que a gente não vê orvalho, não é? Acho que até isso acabou, né? Antes a gente via orvalho, você acordava tinha na graminha, no passeio, assim na terra, você via molhado, até esse trem acabou, né? Esse trem, né? Até o orvalho hoje desapareceu. Olha, gente, a terra não precisava de chuva, não. Só o orvalho era o bastante para a terra produzir. Quando Noé veio falando que Deus ia mandar chuva, o povo disse assim, velho ficou louco. É como as pessoas ouvem o pastor falar umas coisas dessas e diz, que dia que Jesus vai voltar? Morreu? Acabou. Acabou não. A vida continua ou no céu ou no inferno. Para quem acha que o céu vai ser sem graça, porque lá não tem bebida, lá não tem prostituição, lá não tem droga, lá não tem mentira, fica à vontade para ir para o inferno. Só que essa ilusão é a criação do homem mundano. O homem que quer viver a vida larga, achando que assim vai ser o inferno. A Bíblia diz que lá o verme não se consome. Sabe o que é isso? É uma pessoa que fica no fogo, é uma eternidade, queimando e queimando e queimando e queimando e queimando. Imagina uma pessoa com a mão no fogo e ninguém tira a mão do fogo, ela tem que ficar lá, ela não derrete, ela não desaparece, ela continua lá. Assim vai ser. É a Bíblia, porque Deus não criou o homem para o pecado. O diabo levou o homem ao pecado. E o homem hoje, por pecado, infelizmente, ele prefere abandonar Deus e viver uma vida de pecado. Eu sei por quê. Sabe por quê? Uma vida larga não exige comportamento. Uma vida larga não exige nada. É simplesmente a pessoa ir curtir a vida e fazer o que quiser da sua vida. Agora, quando uma pessoa vem para Deus, a primeira coisa que ela aprende é ter comportamento. Porque Deus é criador. Deus não criou homem para ser escravo do crack, igual nós estamos vendo aí. Deus não criou homem para pegar o revólver e matar o outro por causa de 10 reais. Deus não criou homem por causa de uma fechada de trânsito, o outro vai lá dar uma paulada na cabeça do outro e mata ele. Deus não criou o homem para se destruir. Por isso os homicidas não entram no reino dos céus. Se não converter, se não arrancar a maldade do coração. Porque Deus, para Deus, nós somos irmãos. Para Deus nós somos iguais. Talvez o bolso de um é mais cheio, do outro é mais vazio. Talvez um é mais alto, o outro é mais baixo, um é gordinho, um é branco, um é de cor. Mas para Deus somos irmãos. Deus nos trata como filhos. Para Deus nós somos iguais. É isso aí, meu amigo, minha amiga. Feche seus olhos, nós vamos fazer a oração. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu coloco a vida de todos que estão nos assistindo nessa noite. Que a bênção e a graça do Senhor Jesus esteja sobre essa casa, sobre essa família. Que todos sejam alcançados pelas tuas mãos poderosas. Que o poder sobrenatural do Senhor Jesus venha alcançar esse homem, essa mulher, essa criança. Que o poder sobrenatural do Senhor venha trazer libertação, salvação, cura, meu Pai, alegria, paz para essa casa e para essa família. Que haja transformação de vidas nessa noite e que todos sejam alcançados no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe vocês.
Fique com Deus no nome do Senhor Jesus. Eu espero você aqui na igreja Primitiva Monte Sião, onde eu tenho certeza que o milagre, a bênção de Deus espera por você no nome de Jesus. Jesus para tornar a sua vida melhor.